a conexão entre o CNN Money e a CNN Brasil, quem traz os destaques é Fernando Nakagawa, que já está aqui comigo com toda a sua elegância. Naka, com a roupa da firma minha também. Vamos olhar para esse cenário, infelizmente, de guerra, né? E como é que isso impacta a economia. Ontem foi primeiro dia de mercados abertos desde o início do conflito, mesmo assim foi um pregão até positivo para o Ibovespa. Naka explica para a gente. E o que chama a atenção hoje é que o Ibovespa derreteu enquanto o dólar saltou. E a gente estava vendo ali uma trajetória de baixa do dólar. Sim, pois é, o dólar estava se comportando muito bem. Ó, estou me ouvindo aqui. Tem uma coisa meio sanduíche. Agora cortou. Mas o dólar estava se comportando muito bem. Ontem a Bolsa Brasileira ignorou o que estava acontecendo no mundo e subiu. Muito calcada pelas ações do setor de petróleo e gás. As ações da Petrobras subiram ontem 4%. Isso levou a Bolsa Brasileira ontem, segunda-feira, a terminar o dia no azul. Hoje, terça, outra história. Outra história porque, ao longo das últimas horas, ficou mais claro para o investidor mundial que talvez esta guerra, infelizmente, pode ser maior e mais longa e, assim, pior do que todo mundo estava esperando. Então, o temor, o medo, a paura de que esta guerra no Irã possa crescer e deixar de ser uma guerra regional, acabou pautando muito os negócios nesta terça-feira. Hoje, o começo do dia foi um dia meio que de pânico, assim, as bolsas nos Estados Unidos caíram mais de 2%, petróleo subiu quase 10% na abertura dos negócios. O dia termina negativo, mas menos ruim, não tão ruim como foi no começo do dia. Vamos ao fechamento. Nesse dia, né, vale a gente lembrar, teve Trump dizendo que vai ter uma terceira onda de ofensiva, né? Então Sim. Isso chama bastante atenção. Não, é uma leitura de que não dá para entender até onde pode ir a ação americana, a ação israelense e a contra-reação iraniana. Porque em alguns conflitos fica claro até onde eles podem ir, né? Até onde eles podem avançar. Agora, infelizmente, o ponto de interrogação prevalece. E assim o Ibovespa tombou hoje, caiu 3,28%, terminou o dia em 183 mil pontos. E o dólar, que estava ali bem comportado, sobe hoje quase 2%, fechou o dia em R$ 5,26, na máxima do dia, namorou R$ 5,34. No mercado futuro, o dólar já está pertinho de R$ 5,40. Tudo isso é medo da guerra, é medo do impacto na economia global e, obviamente, medo do impacto aqui no Brasil. E aí, só para terminar, Ju, você trouxe os números do PIB. O PIB veio dentro da expectativa dos economistas e muita gente teme, você começa a ouvir isso aqui e acolá, que com uma economia bagunçada por causa da guerra, com talvez o Banco Central cortando menos o juro e com essa economia que está esfriando, que cresceu bem menos do que em 2024, o governo pode tomar decisões de abrir a torneirinha do gasto público. Sim. Isso, o presidente Lula não está indo tão bem nas pesquisas mais recentes. Isso tudo está criando um caldo ali negativo também em relação à leitura do cenário doméstico. Então, junta tudo isso, guerra, mas esse cenário com muitas dúvidas aqui no Brasil, aí o resultado está aqui. Bolsa tombou 3%, o dólar ficou quase 2% mais caro hoje. Agora, Naka, vamos falar desse outro ponto de atenção completa, né, dos países, a limitação do comércio de petróleo. Como é que foi o desempenho, então, nesse dia? Hoje o petróleo subiu mais de 4% e aquele patamar que os economistas achavam que estava meio longe, de $80, ele se concretizou hoje. Hoje, oficialmente, o barril do tipo Brent fechou no patamar de $81. A gente separou dois números interessantes aqui para entender. Opa, não, acho que entrou uma tela errada aqui. Será que é essa daqui? Entrou uma tela errada. Eu acho que a gente talvez não tenha, mas era o seguinte: o que eu ia mostrar é. O petróleo subiu hoje 4% e ao longo dos últimos 5 dias, subiu mais de 15%. Faltam 20% de alta para o petróleo bater nos $100, que é um patamar considerado muito simbólico pelos economistas. Além disso, tem um outro movimento interessante, que é da moeda lá do Irã. A moeda iraniana se chama Rial.
Ah, temos aqui. Agora sim. Temos aqui. Esta é a evolução do real, não o real, o real contra o dólar. Aqui tem o mercado de moedas lá é meio confuso. Então, a moeda estava aqui operando num patamar que era bem menor. Mas aí, a partir do começo deste ano, o mercado parece que teve uma abertura e aí os problemas começaram a aparecer e aí dispara, assim, 200 mil reais por dólar, 400, 600, 800, aí dá uma estabilizada, volta a subir, supera o R$ 1 milhão por dólar, ali ainda no mês de janeiro, e vai subindo. A gente está quase em R$ 1,5 milhão por dólar. E por causa disso, o Banco Central iraniano está lançando novas cédulas. Lançou há poucos dias uma cédula de 5 milhões de reais. Isso dá apenas 3 dólares. E parece que eles vão lançar uma de 10 milhões de reais, o que dá 6 dólares. Aí na próxima tela a gente tem a evolução do petróleo, Ju. E aí, olha só, aqui no finalzinho, aqui tem 1 ano de petróleo, é o barril do tipo Brent. Aqui no finalzinho, ele dá essa estilingada para cima e terminou hoje pela primeira vez acima dos 80 dólares em muito tempo. Desde junho do ano passado, o petróleo não fica nesse patamar. Nos últimos 4, 5 dias, subiu 15%. E se continuar assim, em 80, 80 e poucos, é inflação na certa. E tem muito analista dizendo que Trump pode tentar resolver a guerra não pelas mortes que acontecem no Irã, e sim pela pressão do consumidor americano que vai começar a reclamar do cartão de crédito quando ele passa para abastecer o carro nos postos de gasolina. O preço nas bombas já está mais alto por lá, né? Inclusive. Já, nos Estados Unidos sim, porque lá a reação é muito rápida. Agora, uma dica, aqui no Brasil não tem razão nenhuma para aumento de preço de gasolina. Então, se você tem carro e passa no posto de combustível e vê aumento de preço, troque de posto, porque não há nenhuma razão para o aumento acontecer. O mercado é livre, os empresários podem cobrar o preço que quiserem, mas não tem razão para subir o preço agora, não há aumento nas importadoras, não há aumento na Petrobras, então fuja desse daí que ele está tentando te engambelar. E fuja de fila também, né? Fica todo mundo desesperado, cria aquela confusão, sem nenhum problema por aqui. Zero problema de abastecimento. Exatamente. Naka, muito obrigada. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Até.